Olá, seja bem-vindo a este canal. Neste vídeo eu estarei comentando a última lição deste material aqui, revista das lições bíblicas da CPAD, a lição de número 13, que tem como tema As promessas de Deus são infalíveis. É esse tema aqui. Estarei comentando neste vídeo sobre esta lição de número 13, As promessas de Deus são infalíveis. Mas antes disso eu quero pedir para você, humildemente, caso ainda não seja inscrito neste canal, que possa se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações, aquela parte lá de todas as notificações, e compartilhar o vídeo, para que o canal se fortaleça. Vamos aqui então entrar no estudo dessa lição de número 13. As promessas de Deus são infalíveis. O comentarista utilizou como textos bíblicos base Salmo 102, versículos 25 ao 27, e 2 Pedro, capítulo 3, versículos do 8 ao 13. Vamos aqui entrar na introdução, que diz assim: Introdução. A Bíblia revela atributos exclusivos de Deus. Sua onipotência, onipresença, onisciência e, o que enfatizaremos nesta lição, sua imutabilidade, ou seja, que Deus não muda. Por isso, ele não falha em suas santas promessas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A infalibilidade de Deus em suas promessas é um tema de grande valor, que fortalece a nossa vida espiritual e aprofunda o nosso relacionamento com Ele. Então, estaremos estudando sobre isso nesta lição. Parte 1. Deus é infalível. Primeiro, a infalibilidade de Deus. O Salmo 102 revela a autoridade de Deus, exemplificada pelo seu governo sobre a criação. Contudo, o salmista faz o contraste entre Deus e sua criação. O que há na criação um dia passará, envelhecerá e mudará, mas o Criador não muda, ele permanece para sempre. A imutabilidade de Deus revela que ele é infalível, por isso que, na Bíblia, não há uma só referência que mostre que Deus falhou em seus planos, palavras e promessas. Ele é absoluto, infalível e imutável. Então, esse atributo de Deus, da imutabilidade, lhe garante que ele é a mesma pessoa, é o mesmo ser, que ele não comete erros, que ele não muda, que ele não vai ter variação de comportamento, mas que ele tem tudo nas suas mãos. O controle está nas suas mãos. E ele é honesto nas suas decisões e na sua posição. Deus é honesto consigo mesmo. Então, por ser assim, as promessas que Deus faz, ele as cumprirá. 2. Uma promessa infalível. Em 2 Pedro 3, vemos que o apóstolo Pedro tem o propósito de responder à igreja a respeito da suposta demora do retorno do Senhor Jesus. Ele explica que o tempo de Deus é diferente do nosso, pois ele é o Criador e nós somos as criaturas. O motivo de o Senhor ainda não retornar para nos buscar nada tem a ver com alguma falha em sua promessa, mas por sua longanimidade e bondade, pois não deseja que o ser humano se perca. Ele é paciente, mas haverá um momento em que o Senhor voltará, surpreenderá muitos e transformará todas as coisas. A promessa de sua vinda é infalível. Então, nessa parte, o comentarista se refere àquela passagem de 2 Pedro, onde muitos estavam dizendo que o dia do Senhor, a volta de Jesus estava demorando. Só que Deus, ele é longânimo. Já pensou se ele já tivesse voltado lá atrás? Nós aqui não estaríamos em seu reino, não estaríamos
não seríamos contemplados para o seu reino. Então Deus sabe o momento certo. Ele sabe, ele, na sua capacidade de conhecer o futuro, de saber a quantidade dos seus filhos eleitos, ele está dando o tempo certo para que esse número se complete. Então, por isso que o apóstolo Pedro fala, olha, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, o tempo para Deus é relativo, o tempo não o atinge. Para ele, lá quando Jesus foi crucificado, lá é como se fosse ontem. Para ele não passou esse tanto de tempo. Então, a mente de Deus é diferente. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele mostra a grandeza da capacidade de Deus de conhecer o futuro, de não ser presa ao tempo, ou seja, de Deus ser atemporal. Então, por isso, nós devemos confiar mais na grandeza de Deus. Terceira parte, a palavra infalível de Deus. Ao longo da Bíblia, vemos que Deus cumpre suas promessas, conforme lemos em Reis, bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel. Segundo tudo o que disse, nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Esse texto confirma a infalibilidade de Deus em cumprir suas preciosas promessas. Ele não esquece nenhuma delas, porque é zeloso para cumprir o que prometeu. Portanto, a Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte de promessas infalíveis para as nossas vidas. Então, aqui vemos que Deus cumpre realmente o que promete. Até mesmo com relação a Israel, né? Deus promete que um dia Israel Deus irá estabelecer um reino terreno em Israel, literal. Então ele vai cumprir isso, mesmo Israel tendo rejeitado o seu Cristo, ao Senhor Jesus, mas vai chegar um momento em que eles vão reconhecer e Deus estabelecerá o seu reino terreno. Parte 2. Deus não mente nem se arrepende. Deus não mente nem se arrepende. Em Números, lemos que Deus não mente nem se arrepende. Ao longo do capítulo 23, há um contexto que reforça a verdade de que o Altíssimo não mente nem se arrepende. Por ocasião da tentativa de Balaque em fazer com que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, lemos que, ao introduzir a mensagem da palavra de Deus que não agradaria a Balaque, o profeta Balaão enfatizou que ele não mente nem se arrepende para, em seguida, arrematar. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Assim, Balaão não podia fazer o que Deus não havia decretado. Então, mesmo ali Balaão, aquele pseudo-profeta ali que tentou ser usado por Baraque para poder amaldiçoar Israel, mas Deus interviu na hora e obrigou ele a abençoar Israel. Então ele reconheceu que não tem como. Quando Deus determina, quando Deus promete alguma coisa, não tem como, ele vai cumprir. Ele vai fazer. De uma maneira ou de outra, vai fazer. Vai chegar o momento do cumprimento daquilo que ele determinou. Ponto 2. Deus se arrependeu? Em Gênesis 6, lemos que Noé construiu uma arca para a salvação dele, de sua família e dos animais por causa da destruição que viria devido à grande corrupção e violência da sociedade de sua época. Entretanto, esse mesmo texto diz que Deus havia se arrependido de ter feito o ser humano, pois pesou-lhe o coração ao contemplar o caminho de corrupção e violência que a humanidade decidiu trilhar. Assim, poderíamos nos perguntar, afinal de contas, Deus se arrepende? Ponto 3. Uma aparente contradição. Em Números lemos que Deus não se arrepende. Em Gênesis, que ele se arrependeu. Contudo, em Gênesis 6, o arrependimento nada tem a ver com algo que ele tenha feito de errado, ou alterado um plano original, mas sim com a humanidade, mas sim com o que a humanidade fez com o plano e o propósito que o Senhor havia delineado para ela desde sempre. Então, o arrependimento aqui no caso de Gênesis 6, não é por Deus ter cometido um erro, não. Esse arrependimento é com relação ao ser humano ter se comportado mal. Porque Deus concedeu o livre-arbítrio a Adão e Eva no Jardim do Éden.
E o mau uso desse atributo do livre-arbítrio ocasionou a queda. E ocasionou todo o pecado que se desenrolou, que desenrola durante a humanidade. Então, esse arrependimento é no sentido assim, de pesou no coração, de ficou sentido, não consigo mesmo por ter errado, porque Deus não errou, mas com o comportamento desagradável que o ser humano estava ali desenvolvendo e demonstrando. Então, é o arrependimento no sentido assim, de ficar triste, de condoer por aquela situação de violência em que a terra estava. É nesse sentido que é feito esse comentário, né? Porque como o comentarista diz aqui, ó, contudo, em Gênesis 6, o arrependimento nada tem a ver com algo que ele tenha feito de errado, ou alterado um plano original, mas sim com a humanidade, mas sim com o que a humanidade fez, com o plano e o propósito que o Senhor havia delineado para ela desde sempre. Juntamente com a expressão arrependimento, a expressão pesou-lhe em seu coração traz conotação humana aplicada a Deus para reforçar a ideia do quanto ele se entristeceu com a escolha que o ser humano fez. Na teologia, damos o nome a esse fenômeno presente nas escrituras de antropopatismo, ou seja, esse é o termo utilizado para mostrar que esse termo se refere a outra coisa, ou seja, a forma que o autor sagrado usa para atribuir características humanas a Deus, no sentido de que a mensagem fosse mais bem compreendida pelo leitor do texto sagrado. Em Gênesis 6, a falha não estava em Deus, mas no ser humano. O arrependimento de Deus não era em relação ao seu plano criador, mas ao ato rebelde do ser humano, como eu já disse anteriormente. Terceira parte. As infalíveis promessas de Deus. Primeiro, um plano glorioso. A queda do ser humano não pegou Deus de surpresa. Pelo contrário, havia um plano delineado por ele desde o início, conforme lemos em Apocalipse. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Um plano glorioso que, segundo o conselho da sua vontade, já havia sido planejado por meio de Jesus, o nosso Salvador. Assim, o mistério da salvação foi revelado como promessa infalível de Deus. Então, Deus tinha o plano A, quando criou o ser humano com o intuito de que ele fosse feliz na habitação que Deus fez para ele, mas também Deus tinha um plano B, que se desse errado, ele já saberia como agir. Mas os dois planos não quer dizer que o A seja pior ou melhor. Os dois planos de Deus são perfeitos. Eles estavam na vontade de Deus de assim usá-los. 2. A eternidade. Juntamente com o seu plano de salvação, Deus promete a vida eterna. Isso mostra que não fomos criados para a queda, para a rebelião contra Deus e, consequentemente, a finitude. Fomos criados para, eternamente, andar e viver na presença de Deus. Dessa forma, o Senhor Jesus é o garantidor da eternidade que um dia experimentaremos por ocasião de sua vinda e transformação do nosso corpo corruptível em um incorruptível, celestial. Ponto 3. Esperança forjada na promessa infalível de Deus. Ao longo dos séculos, o ser humano busca uma maior expectativa de vida. Ele a tem buscado no suporte dos avanços da medicina, dos novos recursos científicos e tecnológicos à disposição da humanidade. Mas o envelhecimento e a morte são realidades vivenciadas pelo homem, inexoravelmente. Contudo, os que têm a sua esperança forjada na promessa infalível de Deus sabem que nada nesse mundo pode enfraquecer a alegria da salvação que desfrutamos em Cristo Jesus. Compreendemos que a vida é um dom de Deus e que, por isso, de maneira grata e alegre, tomamos a caminhada com Deus até chegar ao dia em que o conheceremos como Ele nos conhece. Então, aqui o comentarista ele entra na questão de que a humanidade ela avança nos meios tecnológicos, ela avança na medicina. Quanto que a medicina avançou, né? Melhorou muito a qualidade de vida das pessoas, isso é uma bênção de Deus. E também nos meios tecnológicos, tanto que eles avançaram. Inclusive, eu estou até usando um meio desse, que foi desenvolvido há pouco tempo pela humanidade. Mas o problema não está nesses meios, mas sim em confiar neles como a garantia da vida. Mas não tem como eles garantir a vida, porque todos vão envelhecer.
todos vão morrer, não tem como. Como diz aquela lógica da filosofia que diz assim, ó, todos os homens são mortais. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Então, todos são mortais. Todos vão morrer, não tem como. E qual é que é a garantia que temos? A garantia é confiar em Cristo, crer nele, para que tenhamos a vida eterna. Essa é a garantia principal. Usufruímos do desenvolvimento humano, mas confiando que Deus é que dá todas as bênçãos sobre esses desenvolvimentos. Conclusão. Concluímos mais um trimestre estudando a respeito das promessas infalíveis de Deus. Aqui temos a oportunidade de renovar a nossa esperança no Senhor, sabendo que podemos fazer a nossa caminhada com Cristo de maneira confiante e segura, pois o nosso Deus é fiel para cumprir as suas infalíveis promessas. Confiemos em Deus e na força do seu poder, que assim seja. Amém. Então, esses foram os estudos, que nós concluímos aqui nesse vídeo, dessa revista, do quarto trimestre de 2024. Nós vamos iniciar, querendo Deus, a próxima revista do primeiro trimestre de 2025, que será esta aqui, Lições Bíblicas, primeiro trimestre de 2025, em defesa da fé cristã. Vai ser um assunto interessante, porque vai envolver muitas questões de heresias. Então, mais uma vez, peço para você, caso ainda não seja inscrito no canal, possa se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo. E que até o próximo vídeo, querendo Deus.